Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa oitava aula e a nossa última aula tratando de diversidade de plantas terrestres. A gente vai ver aqui um grupo que é um pouco menor, na verdade bem menor que os demais que a gente olhou até o momento, as angiospermas, as gimnospermas e licófitas e as polipodiófitas e as samambaias, né? Então, vamos começar essa aula olhando então para a diversidade de briófitas. Então, as briófitas, muitos de vocês devem conhecer. A gente, geralmente, as mais conhecidas são os musgos, né? Então, essas plantinhas são geralmente pequenas. Quando elas estão férteis, a gente mais claramente percebe essas estruturas alongadas no ápice das plantas. Vamos ver, então, o que são cada uma dessas estruturas, como elas se relacionam com o ciclo de vida dessas plantas e um pouco da diversidade das briófitas. Então, primeiramente, esse grupo ele é comumente tratado como as plantas terrestres avasculares, né? O que não tem sistemas aí de vascularização, como a gente vê nas plantas vasculares, que é a presença de xilema e floema, né? Então, essas estruturas, de fato, não estão presentes nas briófitas. Elas não têm xilema nem floema. Mas nós vamos ver que elas têm, algumas delas têm uns tecidos especializados para condução, não são todas, não são órgãos que não são tão comuns assim nos diferentes grupos de briófitas, mas estão presentes e podem ser bem especializados dependendo do grupo que a gente olha. Uma outra característica muito importante nas briófitas é que, ao contrário das demais plantas terrestres, o indivíduo que é persistente ou a fase de vida que é mais longa é a fase gametofítica. Então, toda vez que a gente olha para uma briófita, a gente vê as estruturas delas, a gente está vendo, de maneira geral, os gametófitos. Os esporófitos eles são transientes, eles aparecem em um determinado momento de vida, geralmente associados ao corpo do gametófito, mas eles logo se decompõem. E essas formas de vida aí desses gametófitos podem ter algumas diferentes formas. Essa que a gente está olhando é uma forma talosa, né? Então, que você tem o corpo das plantas não dividido em estruturas especializadas, mas é um corpo laminar que se espalha sobre a superfície, mais ou menos como a gente descreve as algas talosas, né? Então, o mesmo termo aí para descrever essas estruturas que são laminares, de maneira geral. Mas as briófitas também podem ser folhosas, ou seja, elas têm estruturas que são similares a folhas, né, que são, de maneira geral, esses musgos aí que a gente conhece. Vamos ver como são divididas o corpo dessas plantas folhosas, que apresentam, obviamente, filóides, né, que são essas estruturas que nós estamos utilizando para categorizar essas plantas como folhosas. Os filóides são esses órgãos responsáveis pela captação de luz, pela realização de fotossíntese pelos gametófitos dessas plantas. E eles vão estar distribuídos ao longo de um cauloide, né? Então, uma estrutura similar a um caule que a gente vê nos espermatófitos das plantas que nós olhamos até agora. E esse cauloide vai estar fixado ao chão por meio de rizóides, né? Então, esses rizóides são estruturas bem simples, não são similares às raízes que nós conhecemos. Eles são, na verdade, uma camada de células alinhadas que se liga ao cauloide e elas participam principalmente na fixação dessas plantas no ambiente, tá? No substrato, embora tenham uma participação secundária na absorção também, mas é principalmente para fixação que essas estruturas existem. Então nós vemos aqui os cauloides, os rizóides, os filóides. Notem que a gente usa esses termos em vez de folhas, caule e raízes, porque eles não são necessariamente os mesmos que a gente vê nos esporófitos, né? Então, os filóides, embora tenham a mesma função e forma similar à das folhas, não são folhas. E o mesmo com os caules e com os cauloides e com os rizóides, ok? Muito bem, então essa foi a morfologia dos gametófitos. Agora vamos olhar um pouco a morfologia dos esporófitos, né, que são aquelas estruturas que estão, a gente olhou agora há pouco, anexadas no topo de alguns gametófitos de musgos. Os esporófitos das briófitas são super simples. Eles são compostos por, de maneira geral, três partes. Tá? Então aqui a gente tem um esporófito de uma planta, de um musgo, e ele vai ter na sua base um pé, que é a região que vai
a fixar esse esporófito no gametófito. O esporófito ele não tem vida livre nas briófitas, está sempre fixo no gametófito, inclusive recebe nutrientes e água do gametófito, ele não tem um rizóide, por exemplo, para conseguir a sua própria água. A partir desse pé, que é a região que está prendendo ele no gametófito, a gente tem uma seta, que é como se fosse um pequeno eixo, né? Ou pode ser grande, no caso aqui desse esporófito de musgo, e que no ápice vai ter uma cápsula, certo? E essa cápsula ela é a que inclui o esporângio e dentro da qual vão ser produzidos os esporos. Tá? Então, o esporófito ele é composto principalmente então dessa cápsula que é o esporângio, com uma seta na base e um pé que afixa ele ali no gametófito. Notem que aqui nessa imagem a gente tem também uma estrutura que é denominada calíptera, que é esse pequeno tecido que está em cima aqui, ó, desses esporângios. A gente vai ver daqui a pouco do que ela se trata, essa estrutura, como ela na verdade não é parte do esporófito, mas parte do gametófito. Muito bem, na região do pé existe uma parte de tecido que é referente à placenta, né? Como o próprio nome se remete, é onde ocorre a transferência de nutrientes do gametófito para o esporófito. Então, uma região em que as células do esporófito estão em contato com as células do gametófito, e a gente tem uma transferência aí de substâncias entre as células desses dois indivíduos. E como eu disse antes, né, o esporófito ele é temporário. A gente está vendo uma estrutura que não são os esporófitos exatamente, a gente vai ver o são as estruturas, esses dedos, assim, daqui a pouco, são partes do gametófito, mas elas portam os esporófitos, né, e vão ser temporárias também. As briófitas estão divididas em 3 grupos. Esses grupos praticamente não mudaram ao longo da classificação das plantas, e são as hepáticas, os musgos e os antóceros. Vamos olhar cada um deles em detalhe. As hepáticas, elas incluem uma grande diversidade, cerca de 5.000 espécies, e a maioria delas é talosa, desculpa, mas incluem algumas espécies folhosas, e é muito normal nessas formas talosas, se vocês olharem aqui, elas têm essas ramificações dicotômicas, né? Então aqui nessa espécie do gênero Rhytia, também no gênero Marcância, que é um dos mais comuns, a gente vai ver aí essas formas se bifurcando, né? Os talos dicotômicos. Uma característica muito particular das hepáticas e que distingue elas das outras briófitas e até de outras plantas terrestres é a presença de corpos de óleo. Esses corpos de óleo são estruturas celulares que são compostas por membranas e que acumulam óleos aromáticos, né? Então a gente não vê essas estruturas em outros grupos de plantas, apenas nas hepáticas. Outra característica muito típica do gametófito dessas plantas é a presença de poros na superfície. Esses poros permitem com que essas plantas façam as suas trocas gasosas. Na verdade, não permitem, né? Eles facilitam as trocas gasosas, principalmente dado que essas plantas têm, obviamente, cutícula, como todas as plantas terrestres. Então, aqui num corte longitudinal desse poro, a gente tem aqui a epiderme do poro, tem até algumas estruturas aqui que auxiliam aqui na parte interna do poro, dependendo do grupo. Elas não se fecham, não se abrem, mas elas controlam aí o fluxo de ar que vai ter através desse poro. E aqui já as células que compõem o mesofilo, aí, não sei se a gente pode usar esse termo exatamente, mas a parte interna da folha. Né? Então, essas células não vão estar recobertas por cutícula, apenas a epiderme. Então, a partir desse poro podem ser feitas as trocas gasosas. Né? Obviamente, esses poros eles criam um microambiente aqui, né? Então evitam que você perca muita água simplesmente por variação do microclima. Né? Então, você troca os gases, a planta troca os gases, mas, por exemplo, bater um vento, não vai afetar muito a processo de troca de gases nessa região, certo? Por conta dessa troca sendo feita numa região mais interna da planta.
Notem que esses poros não são estômatos, não se comportam como estômatos, não têm a mesma estrutura morfológica de estômatos. Tá? As hepáticas não possuem estômatos nos seus gametófitos. Na verdade, nenhuma briófita possui estômatos em gametófitos. Ok? Então, assim, embora essas plantas tenham esses poros, eles tenham função similar à dos estômatos, eles não são necessariamente idênticos aos estômatos e não têm provavelmente uma mesma origem no desenvolvimento dessas plantas. As hepáticas também têm uma outra característica muito peculiar, que é a presença de gametângios, ou seja, das estruturas que vão produzir os gametas, arquegônios e anterídeos, dispersos, concentrados em anteridióforos ou arquegonióforos, que são essas estruturas aqui que vão se elevar a partir do corpo das plantas. Então, se vocês olharem aqui no fundo, a gente tem os talos dessas plantas e elas têm essas estruturas aqui em cima que vão portar os arquegonióforos ou anteridióforos. No caso aqui, um anteridióforo, a gente vê esses poros no ápice aqui, é por onde vão ser liberados os gametas masculinos. Aqui em corte longitudinal, um anteridióforo de uma marcância. Né? Então a gente pode ver aqui os gametângios masculinos, que eles estão imersos dentro do corpo do anteridióforo. Né? E no ápice vão ter poros, por onde vão ser liberados os gametas quando esses gametângios se amadurecerem. Notem também que os anteridióforos possuem diversos gametângios masculinos. Mesma coisa a gente vai ver com os arquegonióforos, que são as estruturas que portam os gametângios femininos. Né? Então, um eixo que se eleva a partir do corpo do gametófito e no ápice vão ter essa projeção aqui, parece um cogumelinho bifurcado, assim, todo ramificado, que vai portar os gametângios femininos. Aqui nessa vista lateral dá para perceber um pouco melhor. Então, esse eixo, o ápice aqui, e cada uma dessas porções aqui tinha um gametângio feminino. Tá? Então, a partir desse gametângio feminino, ou seja, do arquegônio, que vai portar dentro de si um gameta feminino, é onde vão ser formados os esporófitos, certo? Então, os esporófitos são formados a partir do gameta feminino, quando ele é fecundado. Ou seja, onde estiver o gameta feminino, vai se originar o esporófito. E é isso que a gente está vendo aqui, tá? Então, nessa região aqui, tinha esse véuzinho aqui, lá dentro tinha um arquegônio com o seu gameto feminino, e aí, a partir da fecundação, se forma esse esporófito amarelo aqui, tá? Os esporófitos das hepáticas são bem simples, então eles são bem pequenininhos aqui. A gente vai ver daqui a pouco. Na verdade, a imagem que a gente viu quando estava descrevendo os esporófitos das hepáticas era justamente os esporófitos das briófitas era justamente o esporófito das hepáticas, né? Ele tem só um pé, uma pequena seta e essa grande massa amarela aqui, na verdade, é todo o esporângico, tá? Onde vão ser produzidos os esporos e depois na hora que eles se rompem, vão ser liberados no ambiente. E esses esporos vão ser liberados também com a ajuda de elatérios, outra característica típica das marcâncias. Os elatérios são essas células que têm esses espessamentos helicoidais aqui, bem peculiares, que se modificam sua forma dependendo da presença ou não de água. Então, quando o esporângio se rompe, você vai ter uma dessecação, um dessecamento do interior, esses elatérios vão mudar suas formas, se esticar, promovendo o lançamento dos esporos para fora dos esporângios. Então vamos olhar aqui o ciclo de vida dessas plantas para a gente entender como é que funciona o ciclo de vida das marcâncias. Então, primeiro a gente tem aqui esporos, né? Esses esporos eles são homomórficos, não são dimórficos, mas eles vão dar origem a gametófitos masculinos ou gametófitos femininos. Obviamente, os gametófitos masculinos vão ter anteridióforos, ou seja, essas estruturas que portam anterídeos, e os gametófitos femininos vão ter arquegonióforos, estruturas que portam os gametângios femininos. A dispersão, a transferência dos gametas masculinos para o gametângio feminino se dá através da água, né? Então, quando a gente tem gotas de água aqui, ou elas caem sobre
anteridióforos e vão espirrar aqui os gametas nos arquegônios. Chegando lá, eles vão fecundar nos arquegonióforos. Chegando lá, eles vão fecundar os arquegônios, onde a gente vai ter a célula de reprodução feminina, o gameta feminino, dentro aqui do arquegônio. Lembrando que o arquegônio é essa estrutura no formato de garrafa, com essa série de células aqui estéreis, né? Então, vai se formar um zigoto, que dá origem a um embrião, dentro aqui ainda do arquegônio, e esse embrião se desenvolve num esporófito maduro. Então, esse esporófito ainda está num determinado momento do seu desenvolvimento, ele vai estar circundado por essa estrutura que a gente chama de calíptera, que nada mais é do que as células estéreis do arquegônio que se expandiram aí, envolvendo, protegendo o esporófito durante a sua maturação. Como eu falei, olha aqui, um esporófito super simples, com o seu pé, uma seta curta, e aqui o esporângio no ápice, formando essa cápsula que vai se abrir e liberar os esporos, fechando o ciclo de vida dessas plantas. Além da reprodução típica dessas plantas, que é um ciclo diplobionte clássico de uma planta terrestre, embora com os gametófitos sendo a geração dominante, as hepáticas também são capazes de fazer reprodução sexuada através de estruturas especializadas, denominadas conceptáculos e gemas. Então aqui a gente tem um talo de uma hepática e muitas vezes a gente vai ver nesse talo essas estruturas em forma de taça, que são os conceptáculos. E dentro dos conceptáculos a gente vai ver vários pedacinhos de tecido que são gemas, né? Então vamos olhar isso aqui num corte longitudinal. O conceptáculo aqui, essa taça, com as gemas, que são pequenos pedaços de tecido dessas plantas, né? Que são produzidos, obviamente, para permitir a reprodução assexuada. Então essas gemas, na hora que forem lançadas para fora dos conceptáculos, caírem no substrato, vão dar origem a novos gametófitos. Então, reprodução assexuada das hepáticas através das gemas. E olha só que legal, hepáticas é um dos grupos em que a gente tem a presença de tecidos de condução. São células mais simples, não se comparam com o xilema, o floema das plantas vasculares, mas ocorrem também aí dentro de hepáticas, embora não em todas as suas espécies, né? São dois grupos diferentes aí de hepáticas que apresentam essas células especializadas para condução. Muito bem, vamos dar uma olhada então agora no segundo grupo de briófitas, que são os musgos, e é também o maior grupo dentro aí das briófitas, com mais de 13 mil espécies. Essas plantas todas elas têm gametófitos folhosos, né? Então as hepáticas a gente viu que elas podem ter gametófitos folhosos, embora predominantemente sejam talosos. Aqui nos musgos todo mundo é folhoso, ou seja, vão ter cauloides com filóides distribuídos ao longo deles e rizóides que prendem a planta no substrato. Além disso, os musgos têm a presença de uma camada extra nos seus esporos. É uma camada de uma proteína que é a perina, que auxilia aí na proteção desses esporos quando eles são liberados no ambiente. E a cápsula dos musgos, ou seja, o esporângio dos musgos, apresenta uma morfologia particular, diferente dos outros esporângios. Então essa cápsula ela possui uma calíptra e um opérculo em cima dela. Bom, a calíptra, na verdade, ela está presente em todas as briófitas, mas é muito comum a gente ver a calíptra permanecendo aqui no ápice dos esporângios dos musgos. Então a gente tem um esporângio aqui, a seta, a cápsula no ápice, e olha aqui nesses mais jovens a presença da calíptra, né? Fica como se fosse esse chapeuzinho, esse véu sobre o esporângio. E além disso, essas cápsulas vão apresentar uma maneira de liberar os esporos que depende desse opérculo, né? Então aqui o ápice do esporângio que vai se abrir para permitir a liberação dos esporos. Quando esse ápice, que é o opérculo, abre, ele vai ficar exposto o ápice do esporângio com uma boca, né, com um orifício, que é denominado de peristômio.
E nesse peristômio a gente vai ter esses dentes, que também são estruturas que promovem a dispersão dos esporos, similar aos elatérios, né? Mas obviamente aqui são esses dentes compostos pelo tecido do esporângio. Eles vão modificar a sua forma, dependendo da presença ou não de água, jogando os esporos para fora da cápsula. E olha só que interessante, os esporófitos dos musgos apresentam estômatos, né? Então a gente olhou agora as hepáticas, elas não têm estômatos, embora os gametófitos tenham poros, e aqui os esporófitos dessas plantas, dos musgos, têm estômatos. Eles não estão presentes nos gametófitos dos musgos, apenas na superfície, na epiderme dos esporófitos. Aí são estômatos típicos, eles parecem estômato de qualquer planta terrestre. Além disso, muitos musgos apresentam tecidos de condução super especializados, né? Vão estar distribuídos ao longo do cauloide e das nervuras dos filoides e nas setas dos esporófitos. E são tecidos de condução com células especializadas para a condução da água, no caso aqui os hidróides, que vão estar localizados nessa região mais externa desse cilindro de condução, e leptóides, que são as células que vão conduzir os produtos metabólicos. Essas células especializadas, hidróides e leptóides, não ocorrem em todos os musgos, e não são uma estrutura que é presente em todas as linhagens e não é típica de musgos, ela surgiu em um determinado grupo que inclui uma grande diversidade, mas ela não é uma novidade evolutiva de musgos como um todo, né? Isso surgiu depois lá dentro ao longo da evolução dos musgos, aparentemente. Né? E, obviamente, eles não são xilema, não são floema, as células são diferentes, não tem padrões nas paredes secundárias como a gente vê no xilema, por exemplo. São células de uma outra natureza, mas que permitem aí uma condução mais eficiente de produtos do metabolismo e também de água e nutrientes. Então, olha só, essas plantas não são necessariamente avasculares, né? Elas simplesmente não têm o sistema de condução que tem nas plantas vasculares, que é o xilema e floema. E, óbvio, tem algumas briófitas que não possuem esses tecidos. Mas dentro dessas linhagens, as plantas também encontraram soluções para lidar com esse problema, que é a distribuição de água e de produtos do metabolismo ao longo do corpo da planta. Muito bem, vamos dar uma olhada então agora em como é que se dá a reprodução nos musgos. Então, muito similar com o que a gente acabou de ver para hepáticas, a gente tem os esporos, que vão dar origem aos gametófitos, isso é típico de um ciclo de vida diplobionte, nas plantas terrestres. A gente tem gametófitos masculinos, gametófitos femininos nessas plantas, embora os esporos delas não sejam heterosporados. E aqui a gente tem um modelo clássico que explica como que ocorre a fecundação, é como a gente viu para as hepáticas. A água bate aqui nos arquegônios, nos anterídeos, levando os gametas femininos para os arquegônios das plantas femininas. Certo? Lá eles vão fecundar os gametas femininos, dando origem a os zigotos e assim por diante até a formação de um esporófito. Note aqui o esporófito dentro do arquegônio que vai se tornar essa calíptra, né? Enquanto o esporófito se alonga, ela permanece ali até que em um certo momento ela se rompe e acaba permanecendo apoiada sobre o ápice do esporófito. Esse esporófito vai produzir esporos dentro dele e no momento em que ele amadurecer, o opérculo abre, cai, expondo o peristômio, esse orifício apical, por onde vão ser dispersos os esporos com a ajuda dos dentes que ocorrem nessas plantas, fechando o ciclo de vida aí dos musgos. Uma coisa super legal, né? Então a gente sempre achava que as plantas dependiam muito da água, e apenas da água, para a reprodução, mas não, na verdade os musgos também fazem uso de agentes animais para dispersar os gametas masculinos deles. Né? Então, assim, além da água, nós temos microinsetos que levam gametas masculinos para os gametângios femininos, para os arquegônios.
né? Então, olha só, essas plantas conseguem atrair alguns tipos de insetos com a liberação de odores, eles vêm, caminham sobre as plantas e levam os gametas masculinos para as plantas femininas. Super legal, então assim, mais um exemplo aí de como essas plantas, as briófitas, não são tão simples quanto a gente pensa, né? O que acontece é que elas são pequenas, então você tem que ir lá, parar, olhar, ver o que está acontecendo com elas. São plantas super interessantes, que fazem coisas tão complexas quanto outras plantas, né? Então elas emitem aí esses odores que atraem os insetos, eles passeiam em cima delas e levam os gametas de uma planta para outra, promovendo a reprodução sexuada delas, né? A diferença aqui, né, com outras plantas é que esses insetos vão carregar gametas masculinos, né? E outros grupos de plantas geralmente eles carregam pólen ou esporos, né? Dado que as plantas vasculares elas apresentam os esporófitos como fase de vida dominante. E aí, por fim, vamos olhar o terceiro grupo de briófitas, que são os antóceros, é um grupo bem menor, né? Então dá para ver expresso na diversidade dele, apenas 300 espécies, 10 vezes menos que as hepáticas, muitas vezes menos do que os musgos. São plantas interessantes também, que apresentam esses morfologia do gametófito taloso, não dicotômico, como a gente vê nas hepáticas, eles vai simplesmente formar esses talos, estruturas bidimensionais que crescem sobre o substrato. E tem esporófitos, que são essas colunas que são fotossintéticas, né? Então, os esporófitos são capazes de realizar fotossíntese numa quantidade que permite com que elas nutra o próprio esporófito, né? Então, diferente dos outros esporófitos de briófitas, o esporófito dos antóceros, ele consegue prover a si mesmo com os açúcares que ele necessita aí para existir a partir da fotossíntese que ele mesmo realiza. Obviamente, ele ainda depende do gametófito para obtenção de água e nutrientes, em parte, então não é totalmente independente, mas é semi-independente do gametófito. E ele também apresenta estômatos, né? Então, os esporófitos de antóceros, assim como os esporófitos de musgos, possuem estômatos na sua superfície, essas estruturas, esses órgãos que permitem as trocas gasosas dos esporófitos. Outra característica muito interessante dos antóceros é a presença de um meristema na base do esporófito. Obviamente, nós sabemos que um meristema é uma região que promove divisão celular, e aí, por estar na base do esporófito, ele permite com que eles cresçam indefinidamente. Então, ao contrário dos esporófitos de hepáticas e de musgos, que têm crescimento determinado, ou seja, assim que você atingir a forma determinada ou uma maturação do esporófito, ele para de crescer. Aqui não. Os esporófitos dos antóceros crescem indeterminadamente até que eles morram. E por conta disso eles são mais longos, né? Tem um eixo maior, eles têm um calibre maior também. E essas plantas possuem uma estrutura no interior delas, esses esporófitos, que é a columela, né? Essa estrutura aqui bem no centro, que ela é um eixo que ajuda na sustentação desses esporófitos. Notem que aqui a gente já pode ver algumas coisas interessantes, né? Então, nesse corte longitudinal desse esporófito, tem a epiderme, uma região interna aqui de células, partes delas vão estar fazendo fotossíntese, parte delas vão estar envolvidas na produção dos esporos, que são essas estruturas que estão aqui. E uma coisa super bacana que dá para ver no antóceros é todo o desenvolvimento dos esporos, né? Então, quando você olha para a base do esporófito, a gente vai ter células imaturas, células mães de esporos. Depois, quando você vai subindo em direção ao ápice, você consegue ver toda a série de desenvolvimento dos esporos, né? Desde a célula mãe de esporo se dividindo, formando essas tétrades de esporos, os esporos amadurecendo até o ponto em que eles podem se vão se fragmentando e vão ser liberados no ápice do esporófito. E essa liberação se dá a partir da abertura do esporófito em duas metades, né? Então aqui no ápice ele começa a secar e ele se divide em duas metades. Aqui a gente tem uma metade correndo para um lado, outra metade correndo para o outro. E libera os esporos que são produzidos
dentro do esporófito, dentro dessa cápsula. Dentro do esporófito também vão ser produzidas células que auxiliam na dispersão dos esporos, que são os pseudoelatérios. Então, células que, similares aos elatérios, vão funcionar de maneira higroscópica, ou seja, vão mudar sua forma dependendo ou não da disponibilidade de água. E quando você tem a falta de água, elas, com o ressecamento dessas estruturas, elas se expandem, jogando os esporos para fora da cápsula. Mas note que assim, essas espécies, esses pseudoelatérios, não são estruturas similares em origem aos elatérios. São similares em função, mas não são a mesma coisa. Apesar de ter uma baixa diversidade, os antóceros são espécies ecologicamente importantes, né? Óbvio que as outras espécies de briófitas também são, mas dada a baixa diversidade, eu acho legal reforçar aí que essas espécies, elas são pioneiras, conseguem colonizar inclusive ambientes antropizados, desde que hajam condições mínimas, obviamente, para a existência delas aí, principalmente a presença de água em abundância, né? Esses gametófitos das briófitas precisam de ambientes que são úmidos, né? Então, como eles não têm a capacidade de pegar água de dentro do solo através de raízes, tem esses rizóides que promovem principalmente a sustentação deles, eles geralmente estão associados a ambientes que são úmidos, né? Então, assim, quando você vê um musgo, geralmente onde você tem água correndo, cachoeira, você tem uma área que tem uma umidade do ar alta, pelo menos, né? E, como eu estava dizendo, todas as briófitas elas têm uma importância ecológica alta. É, obviamente, ela vai ter uma participação variada dependendo do ambiente que essas plantas estão. Então, por exemplo, olha aqui, a gente tem a composição, a participação da biomassa das diferentes plantas que estão acima do solo, né, above ground aqui, seriam plantas vasculares, são em preto, e as briófitas em branco. Então, numa floresta temperada, ou numa floresta tropical, a quantidade de participação na biomassa e na ciclagem de carbono dessas plantas é relativamente baixa em comparação com as plantas vasculares, principalmente árvores, né? Então, você tem até de 4 a 30%. Não, nem 30%, né? Gramas por metro quadrado aí a porcentagem de biomassa que essas plantas vão produzir. Mas em alguns ambientes, como no Ártico, nessas regiões de tundra especialmente, as briófitas elas são as principais responsáveis aí pela ciclagem de carbono e pela produção de biomassa, né? Então, dependendo do ambiente que você está, você vai ter uma importância relativa maior ou menor na quantidade de biomassa que é gerada pelas briófitas. Mas elas têm uma característica muito interessante relacionada ao microclima, né? Então, esses gráficos aí são interessantes no sentido de que eles mostram como a camada, a espessura da camada de briófitas no solo afeta a temperatura do solo. Então, quanto maior a camada de briófitas, menor a temperatura do solo. Então, elas promovem um isolamento térmico do solo, e isso é interessante por diversos fatores que vão afetar a fisiologia das plantas, vão afetar também a existência ou não de animais no solo, de insetos e outros animais pequenos, e também aí a perda de água do solo, né? Quanto maior a temperatura do solo, mais rápido ele vai transpirar, e você pode ter o ressecamento desse solo mais rápido, por exemplo, né? Então, as briófitas, elas têm uma participação muito importante na manutenção desse microclima do solo, simplesmente pela camada, pelo tamanho da camada que elas formam no solo. Muito bem. Hoje era uma aula curta, então era isso que a gente tinha para conversar sobre as briófitas. A partir da semana que vem, na verdade, a gente tem, a partir da próxima aula que a gente tiver, não vai ser na semana que vem exatamente, mas a gente vai começar a tratar, olhar para essa diversidade que nós vimos aqui, vamos começar a olhar para ela de uma maneira um pouco mais interessante no contexto
da evolução dessas plantas, né? Então a gente vai migrar um pouco dos padrões de diversidade para os padrões evolutivos das plantas terrestres. Então, espero que até agora tenha sido interessante, que a gente possa usar o conhecimento que a gente adquiriu sobre a diversidade dessas plantas para estudar um pouco a evolução delas a partir da próxima aula. Até lá!